Saudações, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje eu queria falar um pouco sobre um termo que tem sido muito utilizado, sobretudo pelos políticos que assumiram o poder aí com o afastamento da presidenta Dilma, que é essa ideia de diminuir o tamanho do Estado. Então muito se tem falado sobre isso e as pessoas têm incorporado essa ideia sem refletir um pouco sobre o que ela significa. E não dá para a gente pensar em diminuir o tamanho do Estado se a gente não entende primeiro o que é o Estado. Então, existem algumas formas de se definir o Estado e a gente pode tentar pensar enfim, utilizando diversas formas. Mas, a grosso modo, se a gente fosse pensar assim, de uma forma weberiana, para aqueles que são aí da área de sociologia, o Estado ele poderia ser definido como uma comunidade homogênea que, nos limites de um determinado território, reivindica para si o monopólio do uso legítimo da violência. O que significa isso? Bom, retomando, significa que nós temos aí, para que exista um Estado, nós temos três elementos que são fundamentais. Que elementos são esses? Bom, território, uma comunidade homogênea e uma instituição que exerça o monopólio do uso legítimo da violência. Então, o que significa isso? Significa que num Estado, somente os agentes especialmente designados para tal podem fazer uso da violência. Qualquer outro indivíduo, pessoa ou instituição que faça uso da violência num Estado democrático de direito estará descumprindo a lei. Nós podemos também entender o Estado como o governo nas suas diversas instâncias, sejam elas municipais, estaduais ou a própria esfera federal. Podemos pensar o Estado também a partir dos poderes que são exercidos no Estado. Então nós temos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O fato é que se nós formos analisar o Estado e os Estados nacionais, nós vamos perceber o seguinte, que na verdade os Estados nacionais eles são um mito. Eles na verdade são forjados em cima de um processo muito violento que tende a homogeneizar populações que têm tradições, que têm uma cultura, que têm um idioma característico, e de repente você tem um grupo hegemônico do ponto de vista político, econômico, ou do próprio uso da força, e esse grupo impõe uma língua, impõe uma história, determina quem vão ser os heróis, e é dessa forma que os Estados nacionais foram forjados. Inclusive eu acho que é um grande milagre que o Brasil tenha se mantido enquanto um Estado nacional coeso, dada a dimensão territorial do Brasil e todos os conflitos decorrentes do nosso processo bastante complicado de formação. Mas se nós formos pensar com o Marx, e eu gosto de pensar com o Marx, o Estado ele existe para garantir os interesses da classe dominante. Ele surge com essa função. Só que quando do seu surgimento, acreditava-se, os teóricos do liberalismo eles acreditavam que o Estado, e aí a gente pode entender o liberalismo um pouco por essa linha, eles acreditavam que o Estado não deveria intervir na economia, porque existia uma espécie de mão invisível que controlaria os preços e controlaria a economia como um todo. A gente pode entender a economia, aí, grosso modo, como uma ciência que vai lidar com a questão da escassez dos recursos. Então existem recursos que são escassos, e a economia é uma ciência que vai lidar com a distribuição desses recursos que são escassos. Então acreditava-se o seguinte, que o Estado não deveria intervir na economia. Como é que o Estado intervém na economia? Por exemplo, fixando preços,
tarifas, impostos, salários. Então a lei da oferta e da procura, eu acho que ela é uma expressão bastante interessante do liberalismo. Então é aquela ideia de que se você tem um produto muito procurado, a tendência vai ser que o preço deste produto se eleve, e ao se elevar o produto, a procura diminui e esse preço vai sempre tender para um equilíbrio. Essa é a ideia que estava por trás do pensamento liberal, claro, resumindo isso ao máximo. O que ocorre é que depois da Segunda Guerra Mundial e com a ascensão com a Revolução de 1917 na Rússia e a ascensão da União Soviética como uma grande potência, os países de capitalismo avançado começaram a ficar preocupados, começaram a ficar receosos de que as classes trabalhadoras de seus próprios países pudessem fazer algum tipo de revolução, e por isso eles implantaram políticas que eram típicas de países socialistas. Isso acabou constituindo aquilo que a gente chama de welfare state, ou estado de bem-estar social, quer dizer, um capitalismo um pouco mais domesticado, um capitalismo com direitos, quais sejam férias remuneradas, aposentadoria, e mais alguns outros direitos que a gente conhece. No Brasil eles acabaram sendo consolidados na CLT na década de 1930. Então, também acreditava-se no plano da economia que o Estado tinha que ser o grande indutor da economia. Que na verdade essa forma de pensar, ela é uma expressão das ideias do Keynes, né, daquilo que ficou conhecido como o keynesianismo, quer dizer, o Estado precisa ter um peso importante na economia. E enfim, depois com várias crises, as crises do petróleo e diversas outras crises que ocorreram, sobre as quais nós não vamos conversar hoje, surgiu um novo consenso a respeito da economia. E esse consenso dizia o seguinte, que na verdade o Estado ele era incompetente para lidar com o oferecimento de produtos e serviços, a oferta de produtos e serviços. Exatamente, o Estado não visa o lucro. O Estado não visa o lucro. E vários economistas passaram a defender a ideia de que o Estado deveria cuidar apenas daquelas funções que a iniciativa privada não pudesse cumprir. E isso é o que a gente chama de neoliberalismo, quer dizer, tudo aquilo que a iniciativa privada puder fazer, o Estado deve entregar nas mãos da iniciativa privada. Só que isso é problemático porque, assim, na verdade, a ideia de Estado mínimo, ela é um mito. E por que ela é um mito? Ela é um mito porque, assim, ainda que o Estado diminua a sua participação na economia, entregando nas mãos da iniciativa privada tarefas que ele mesmo poderia cumprir, o que acontece é que essa mesma iniciativa privada, o grande capital, o tempo todo recorre ao Estado quando ocorre alguma crise, e no capitalismo a gente sabe que as crises são cíclicas, elas se repetem o tempo todo. Então, vamos pensar em alguma coisa muito simples, né? Vamos pensar no preço do feijão. Então, o quilo de feijão está R$13. O Estado poderia, por exemplo, ter reservas de alimentos, enfim, e que pudessem balancear esse preço, tornar esse preço um pouco mais acessível para as classes trabalhadoras. Se a gente pensa, por exemplo, no petróleo, o petróleo é uma riqueza estratégica. Então, durante muito tempo, a Petrobras ela foi a grande patrocinadora de eventos culturais. De certa forma também, a Petrobras ela foi importante, inclusive, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do crescimento do país. Então, essa ideia de um Estado que não está presente, ela é muito perigosa, porque quando se fala de um Estado menor, se está falando de um Estado que é menor para um grupo específico, que são aqueles que mais dependem do Estado.
Então o Estado não fica menor para quem depende, entre aspas, pouco dele, para quem não usa a escola pública, para quem não usa o transporte público. Ele fica menor exatamente para as pessoas que precisam dele, né? As pessoas para as quais o preço do feijão ele é importante, o preço do pãozinho é importante. Então é importante que nós tomemos cuidado para não aderirmos a essas ideias que na verdade elas vão contra o interesse da classe trabalhadora. Falei demais, por hoje é só.